Eu sou Carlos Alberto Ribeiro, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na ATM 72, em 1972. Era um sonho de todo o estudante daquele período a inauguração e o funcionamento do Hospital de Clínicas, que era uma torre abandonada aí desde a década de 40, eu acho. Isso aconteceu da nossa turma no segundo semestre de 1972, começar o estágio de doutorando aqui na instituição. Naquele período, um pouco antes, em maio, foram transferidos residentes da Santa Casa, da faculdade, R2, que vieram trabalhar aqui, entre eles o professor Zago, Alcides Zago, era R2 naquele momento. Então, em 73, eu entrei como residente na área de medicina interna. Então, em 1973, a partir do início do ano, que foi janeiro, foi iniciado a nossa residência na área de medicina interna, mesmo que não houvesse um serviço formalmente instalado, que isso aí só ocorreu mais tarde. O que nos dava a supervisão eram professores das especialidades que também vieram para cá naquele momento para iniciar o atendimento hospitalar. Logo depois começou também a residência em cirurgia geral. Quase concomitante o início da nossa residência. Saí como R2, fiquei naquele período estagiando no serviço de pneumo, e houve um concurso em dezembro de 75, foi inaugurado um atendimento da emergência, e aí eu fui a primeira turma a ser contratada. Naquele período, tinha vários ex-residentes, e tinha pouca gente que não foi residente naquela época da área de medicina interna. Isso foi, então iniciei a trabalhar onde hoje eu não sei porque houve uma mudança física do hospital, mas onde era o CCA. E parte também da hemodiálise, a gente foi pego para fazer a área física do serviço de emergência. Então, o CCA continuou funcionando naquela área e mais o serviço de emergência. Naquela área existia vários locais de procedimentos e tinha uma área de consultório, 4 consultórios e mais uma área de observação, que eram 7, 8 leitos. Isso durou até a inauguração da área que foi transferida à emergência aqui da parte frontal do hospital. Evidentemente com uma área física muito maior e um atendimento também mais significativo em relação ao que inicialmente foi iniciado lá em 1975, 76, onde foi começar. Essa atividade eu fiquei até 1995, que eu acho que é 20 anos ali. Ali passei por várias atividades, desde o plantonista, assessor da chefia, depois um período de chefe da emergência, até que em 1996, com o professor Sérgio Machado, que assumiu a presidência do hospital, eu fui transferido como assessor médico da vice-presidência médica. Naquela época, era o Macedo, o professor Macedo
da ortopedia, que era o vice-presidente médico. Então, o Prompt, o Macedo era assessor, né? No ano seguinte, isso foi a primeira gestão do professor Sérgio Pinto Machado. Na segunda, o Macedo foi vice-presidente médico e o Carlos Alberto Prompt passou a vice-presidência administrativa. E isso foi o segundo mandato do professor Sérgio Pinto Machado. No terceiro mandato dele, o vice-presidente médico foi o professor Amarílio Macedo Neto. O Amarílio fez dois períodos de presidência. Depois, quem o substituiu foi a professora Nadine. Quando eu entrei na vice-presidência médica, um pouco antes, que eu ainda estava na emergência, na presidência médica, o professor Albuquerque, eu participei junto com a administração no setor, dando assessoria técnica no setor de convênios e faturamento do SUS. E junto com isso foi a implementação do SUS, e a gente participou aqui e lá no Ministério da Saúde, na assessoria das implementações e adaptações das famosas pacotes dos atendimentos na área cirúrgica e clínica. Isso foi praticamente toda a administração do professor Albuquerque. Logo que ele saiu daqui, ele foi ministro da Saúde, junto com que era o vice dele, o administrativo, o Alceu. E a gente também continuou participando através de um pedido deles também. Eu e a doutora Lídia, junto lá na assessoria para a elaboração dessas famosas tabelas de procedimentos. Ele foi como um dos primeiros, o ministro do início da gestão do Fernando Henrique, ele foi ministro. Porque na gestão dele aqui no hospital, ele teve muita visibilidade, como foi um crescimento, um pulo muito grande tecnológico e administrativo do hospital. Houve uma mudança muito importante. O professor Albuquerque fazia parte daquela Associação dos Hospitais Universitários, e ele é um cara, ele é uma pessoa de muita influência, e ele fez uma projeção técnica, e eu acho que foi uma das coisas que o levou para lá, né? E também eu acho que ele era do mesma sigla partidária do Fernando Henrique, né? Então eu fiquei 3 anos junto à administração do professor Sérgio Pinto Machado e saí na última gestão, na metade da gestão da professora Nadine, 2022, que eu saí do hospital. O hospital naquela época, quando a gente veio, e eu acho que, não sei exatamente, não recordo exatamente quantos anos, ele funcionava basicamente com o Terceiro Norte, que era uma área privativa, e o Quarto Norte. Quarto Norte, os 50 e poucos leitos, e um quarto, que seriam 3 leitos, que era a chamada nossa UTI. E a nossa UTI basicamente era os Bird e os ventiladores da Philips, pequenininho, tipo quase que um telefone celular, o vídeo. E só dava traçado cardiológico. Essa era a UTI. Então, e essa UTI perdurou por um tempão, muito tempo. Ela só foi aumentada um outro quarto, quer dizer, ganhou mais 3 leitos, mas eu acho que ela ficou mais uns 2 ou 3 anos naquilo ali. Foi adquirido alguns componentes de tecnologia ali, ainda no quarto andar. Melhorou muita coisa, mas ela continuou por um tempo prolongado ali. Aí depois veio o Quinto Norte, e aí começou a ser
primeiramente os andares quinto, sexto começaram a ser ocupados. Que eram os clínicos. Os clínicos. E foi o sétimo, acho, que era o primeiro andar cirúrgico. Naquele período, quando começou a cirurgia, o professor Koff começou junto, o Almeida, o professor Almeida. O Almeida, por exemplo, foi o primeiro introdutor do acesso venoso central. Ele que começou a iniciar, não existia isso, né? Não existia isso, era o acesso vascular invasivo pela, né? Era a cirurgia que fazia. É a cirurgia que fazia. E aí ele começou a implantar o acesso venoso central, sem procedimento cirúrgico. São coisas que a gente não dá uma grande importância hoje, né? Acha, mas até aquele momento não tinha acesso. O acesso era periférico. O Almeida que trouxe isso. Ele que trouxe, implementou isso. E também o Koff, quando voltou e começou a trabalhar, também trouxe muita coisa de avanço de técnica, né, cirúrgica. E não existia, né, a especialidade cirúrgica. Todo mundo fazia geral. Em 72, no segundo semestre, um grupo de doutorandos, em torno de 20, 25 doutorandos, não recordo exatamente o número. Esse grupo, no fim de 72, foi aberto em 73 a residência na área de medicina interna. E basicamente os residentes que iniciaram a primeira turma foram todos dessa turma de doutorandos que fizeram o estágio aqui em 72, no segundo semestre. Muitos desses que fizeram o estágio acabaram fazendo residência ou na Santa Casa, que tinha uma infraestrutura já de ensino pós-graduado bem estabelecido, e alguns foram fazer a formação na sua área que evidentemente escolheram fora daqui, ou fora do estado, no Brasil ou no exterior. E basicamente também desse grupo depois, muitos deles ficaram como contratados, primeiros contratados que existiram no hospital, na área de emergência, que começou a funcionar em 1976, basicamente. Evidente que a capacidade técnica e de assistência que existia, o que existia? Existia a área do quarto andar, todos os leitos, mais 3 leitos que eram dito de intensivismo, mas basicamente tinha uma monitorização cardíaca e ventilação mecânica, um BIRD, os famosos BIRD. E então também já era uma residência que iniciou o primeiro ano, então não tinha nenhum histórico de tipo de formação que cada um ia ter aqui, mas a gente foi os pioneiros naqueles 2 anos, 73 e 74. Basicamente, né, não existia uma especialidade em cardiologia. A única especialidade que teve realmente, que foi antes da gente vir para cá, acho que foi maio ou fevereiro, veio uma paciente da Santa Casa com insuficiência renal crônica, e ela foi a primeira paciente internada aqui, e foi quando iniciou a hemodiálise no hospital, com os famosos Travenol. Então, ela foi a primeira realmente, agora estou recordando, ela foi realmente a primeira paciente hospitalizada aqui. Ela veio, ficou hospitalizada, e era uma como é que chama as que fazem para freira, como é? As irmãs.
Não, não, mas tem, quando elas estão em formação, ela tem um nome, mas não recordo. Mas ela era uma aluna disso aí e veio para cá. Então ela ficou hospitalizada e fazia 3 a 4 hemodiálises por semana no hospital. E ali foi o primeiro serviço realmente que foi implantado. Então foi já naquela área onde foi até pouco tempo, não sei se... Não, aquela da hemodiálise, aquela... Se lembra que tinha um canto lá, no térreo, mas no lado. Ali teve poucas máquinas, eu acho, até você sair dali. Mas ela começou ali com uma Travenol, que eles trouxeram da Enfermaria 2 da Santa Casa. Quem trouxe para cá e começou o serviço foi o Jaime Copps. Fato interessante em relação à estrutura física do hospital e a história dele foi que o meu vestibular em 66 foi o primeiro vestibular que foi feito aqui na dependência do que era o esqueleto desse hospital. A parte terra, ela estava relativamente adaptada e pronta, e foram colocadas salas. Então, o primeiro vestibular aquela época ainda era separado, né? Era o vestibular da Faculdade Católica e da URGS. E só existia separados. Então, o da URGS da Medicina foi feito aqui. E foi feita nessas salas que foram improvisadas, foram adequadas. E um fato interessante que no primeiro dia do vestibular, que era a prova de português, houve um contratempo de transporte das provas e a gente ficou quase que 2 horas esperando que essas provas chegassem para serem realizadas. Então foi uma coisa que marcou nesse vestibular.